Muito boa tarde. Está no ar o programa A Torto e a Direito, programa semanal na Diana FM, todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, com um painel fixo de comentadores, constituído por Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Esta semana, infelizmente, não podemos, enfim, devido a um imprevisto de última hora, Ricardo Freixal não pode participar e, por isso, não contamos com a sua presença no programa desta semana. Ora, vamos já para as notas de abertura, cumprir o alinhamento do programa. Vamos para as notas de abertura e começamos pelo Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto. O que é que Boa nos tarde. traz hoje? Hoje trago uma coisa muito simples. É o caso do IUC, do imposto de circulação, que o governo teve a má ideia, na minha opinião, e na de muitas pessoas. Há Pá, uma olha a gente a ter a petição. mesma opinião. Há uma. E? Olha a gente a ter a mesma opinião. Exatamente. Há uma petição que já foi assinada por perto de 350 mil pessoas, o que em Portugal é um caso muito sério de popularidade. E diz o governo que tudo isto tem a ver com questões de equidade, porque estes carros antigos anteriores a 2007 pagavam menos imposto que os carros mais novos, e também tem um propósito ambiental. Ora, um propósito ambiental que se percebe, os carros com mais idade geralmente poluem mais, mas os jatos privados ainda poluem mais e não pagam IUC, nem nada de semelhante. E porquê é que, se os nossos governantes, isso é um dos mistérios interessantes, se os nossos governantes, quer os do PS, quer os do PSD, que governam este país desde o 25 de Abril, praticamente, se têm estes propósitos ambientais, se são tão amigos do ambiente, porquê é que nunca investiram na ferrovia? Que ambientalmente é muito superior às autoestradas e aos transportes individuais. Porquê é que nunca investiram na ferrovia e continuam a não investir o suficiente na ferrovia? Continuam a ter problemas em deixar companhias espanholas trazerem os comboios até cá, etc. Isto é, o que parece é que o Estado dá desconto nas portagens do interior, dizendo que está a funcionar para bem do interior e para igualizar, digamos, o interior com o litoral, ou para favorecer as gentes do interior que estão desfavorecidas, e tira no IUC e ainda fica a ganhar, porque prevê ganhar no IUC o dobro daquilo que vai perder no desconto das portagens. E era só isto. Como eu sei que o Bento com certeza vai falar no conflito do Médio Oriente, vai defender as criancinhas do Hamas, ou as criancinhas palestinianas. As criancinhas não são do Hamas, não são de ninguém. São crianças só. Exatamente. Muito bem. Bento Anastácio, boa tarde. Boa tarde. O que é que quer abordar nesta sua nota de abertura? Nesta nota de abertura eu vou abordar duas questões, aproveitando o facto infelizmente o Ricardo não poder estar, para falar de duas coisas completamente diferentes. Falar no país que o Sr. Costa pensa que existe e no país que somos. O país que somos é aquele que paga 1 euro por 400 gramas de pão, paga 1,5 € por 1 quilo de batatas, paga 10 euros por 1 litro de azeite e que vai pagar mais não sei quanto de IUC e vai pagar mais não sei o quê. Diz o Sr. Costa que a inflação está sob controle e que a coisa está melhor que no país da Alice. Mas o que é facto é que a inflação nos bens essenciais, sobretudo nos produtos alimentares, está absolutamente incontrolável. Não há justificação nenhuma para que cada dia que nós vamos a um supermercado ou a um talho
ou o mercado, os preços estejam completamente desregulados, com aumentos do tipo que acontecem, por exemplo, na Argentina nos dias de hoje, em que num dia as coisas custam 1, no dia a seguir custam 2. Portanto, nós estamos a caminhar para esse caminho, sobretudo na área dos produtos alimentares, e não é bom, o que não augura nada de bom para o povo e para quem vive do seu trabalho e que não tem nenhum amealhado. Outra questão tem a ver com a ida do Sr. Macron a Israel. O Sr. Macron é uma pessoa que, não sei, de vez em quando tem assim umas coisas que não se entendem bem, ou por outra, normalmente não se entende e às vezes pior ainda. Resolveu ir a Israel, agora nesta altura de romaria aos lugares sagrados do nazismo e lá apelou a uma aliança internacional contra o Hamas. É como se o Hamas fosse o Estado Islâmico ou qualquer coisa. Não ouvi uma palavra sobre É os praticamente 35, não. não ouvi uma palavra sobre os 35 funcionários da ONU assassinados. Não ouvi uma palavra em sítio nenhum, à exceção da Al Jazeera, sobre os 21 jornalistas que foram assassinados pelo Estado sionista de Israel em Gaza. Sobre isto, nada. Não ouvi ainda uma palavra sobre as mais de 2.000 crianças mortas. Devem ser perigosos terroristas do Hamas. Não ouvi uma palavra, a não ser de uma tentativa de justificação completamente absurda da destruição do hospital, o único hospital que se poderia dizer que era hospital em Gaza. Um hospital cristão, por o acaso ou não, um hospital que, entre outras coisas, recebeu um prémio de uma fundação que toda a gente reconhece como próxima do Hamas e dirigida por uma senhora que é uma radical islâmica. Estou a falar na Fundação António Champollion e na doutora Leonor Beleza, que atribuíram um prémio de 1 milhão de euros a este hospital. Pronto, provavelmente não poderão... O hospital está lá. O Não, parque de estacionamento é que o hospital, não, rebentou. o hospital não está lá. O que está lá é um monte de escombros. Não, o hospital está lá, Está, inteirinho. inteirinho, a funcionar. Deves ter visto isso com os olhos um bocado desviados. Sim. Não acertaram. Enviesados. Não, eu vi. Enviesados. Pois, normalmente o que eu vejo é uma coisa, o que tu vês são os coitadinhos dos sionistas de Israel que não podem ser expulsos das terras que... Como é que tu disseste nazis judaicos? Exatamente, o É nazi. extraordinário. Essa fica para a Exatamente. história. Qual é a diferença entre Gaza qual é a diferença? É A diferença extraordinário. entre um campo, entre a faixa de Gaza e Auschwitz. Pá, Qual é a há muitas entre diferenças. o gueto de Há muitas Varsóvia? diferenças. Qual é Há muitas a diferenças. diferença entre o gueto de Na faixa de Varsóvia Gaza, na faixa de Gaza e a faixa de há Gaza? depósitos de armas por todos os lados. Em Auschwitz, Exatamente. os prisioneiros não tinham armas. Em Auschwitz, os prisioneiros não tinham armas. Pois, mas Pois. as E crianças além todos os dias além também que não têm. as 2.000 crianças dizes tu e diz o Hamas, porque ninguém as foi lá contar. Pois não, ninguém lá pode ir contar. São números afiançados pelo Hamas, que é uma organização terrorista que merece todo o teu crédito. Merece todo o teu crédito. Não, o que merece O Hamas será... merece todo o teu Alberto, crédito. eu depois dou-lhe a palavra, mas O que eu merece todo o meu crédito. Ele cortou a palavra, ele não está a fazer uma nota de abertura, está a fazer uma intervenção longuíssima. O que eu Então estava a agora, dizer, passamos o programa a ouvi-lo, não? se tu não me deixares acabar, eu vou continuar a dizer a mesma coisa. Está bem. Então é isso. Acaba lá. O que eu estava a dizer, é o que eu dou crédito, ao pouco que resta dos serviços da ONU e da Cruz Vermelha Internacional e do Crescente Vermelho.
Esses são os números que eu uso, não são os números que não uso. Qual os números? Esses baseiam-se em quê? Na Cruz Vermelha Internacional, qual é a Cruz Vermelha Internacional? Sim, O crescente vermelho, queres tu dizer? Não, é a mesma coisa. já, Não é a mesma coisa, é completamente diferente. já agora deixe-me perguntar, e depois o Alberto também pode responder, mas já em todos os conflitos há sempre uma guerra de propaganda, não é? Em que às vezes não bate certo. Neste caso, o que é que se passa? O comum que se passa nas guerras. Cada um usa e em todas as estatísticas, cada um pega nos números, Da forma que lhe dá mais jeito. torce e distorce e os números confessam tudo. Oh, pois, com certeza. Portanto, nós não temos, de facto, uma organização que esteja a funcionar na faixa de Gaza que nos possa dar estes números. Ou há uma quantidade de gente desaparecida, porque estarão, obviamente, debaixo dos escombros dos prédios de habitação que foram atacados pelos sionistas. Mas tudo isto não nos dá garantias de números nenhuns. Mas o que é facto é que... Isso é a tua nota de abertura, não? Não, é a resposta ao Sérgio. Portanto, Está certo. é a mesma coisa que acontece com a guerra na Europa, nós não sabemos os números. Cada um dá os números que querem e a gente olha. Eu normalmente corto Mas neste metade. caso o Bento acredita nos palestinianos. Eu não acredito no Hamas. Nem lá ao pé. O Hamas é um bando Mas acreditas nos números do Hamas? Não Não acreditas no acredito Hamas, nos números do crescente vermelho repetes que nem um papagaio os números do Hamas. Quem é que deu esses números? Papagaio, mas pouco. Quem é que deu esses números? Já te disse Quem é 3 que diz que vezes. são 4.000 palestinianos mortos ou 5.000 palestinianos mortos? Porque não serão esses palestinianos quase todos do Hamas? Mas os palestinianos... Será que os israelitas acertam nos sítios onde está gente do Hamas e os mortos são do Hamas? Que são do Quem Hamas sabe? são 5 ou 6%. Agora posso falar um bocadinho sozinho? Posso falar um bocadinho Fala sozinho? Diga, Alberto. Obrigadinho. Para os nossos ouvintes, então, queria dizer, em resposta um bocado ao que o Bento tem estado a dizer, que é propaganda do Hamas, eu queria também fazer um bocadinho de propaganda de Israel. Israel viu o seu país atacado por bárbaros, que aliás o Bento diz que são bárbaros. E qual é a forma de Israel repostar? Muita contenção tem tido Israel, que ainda não entrou por ali dentro. Exatamente, com bulldozers. Líbano. Com bulldozers, ainda não entrou. Mas o que é que. Eu gostava de saber, os ocidentais que defendem o Hamas, ou melhor, que defendem a causa palestiniana, em muitas das manifestações que se têm visto em Nova Iorque, em França, em Londres, o que os manifestantes dizem é Palestina livre do Jordão até ao mar, isto é, dizem claramente qual é o objetivo, que é aniquilar Israel. E eu gostava de saber se essa gente fosse israelita, o que é que fazia? Ficava à espera de ser aniquilado? Quer dizer, há perguntas que não têm resposta, porque passa-se por cima do essencial para ir ao acessório. O acessório pode ser muito relevante. Eu não estou a dizer que as mortes palestinianas não têm valor. Longe de mim dizer isso. Todas as pessoas merecem viver, em princípio, excepcionando alguns canalhas daqueles que fazem muito mal à humanidade. Muito bem. Mas o que eu gostava de saber que me dissessem, ainda não ouvi em lado nenhum a resposta a esta pergunta. O que é que querem que os israelitas façam? Que fiquem quietinhos para serem invadidos outra vez pelo Hamas, para serem bombardeados pelo Hamas e pelo Hezbollah? O que é que querem que os israelitas façam? Não podem atacar porque matam inocentes. Então fazem o quê? Os aliados, e quando eu falo em aliados, falo na União Soviética, na Inglaterra, nos Estados Unidos, sobretudo, mas também australianos, etc. Na Segunda Guerra Mundial mataram muitos civis, mataram muitos inocentes.
Bombardearam a Alemanha de uma forma terrífica. Bombardearam a França. Mataram franceses que eram vítimas dos alemães. É óbvio que tem que ser assim. Nas guerras tem que ser assim. Nas guerras tem que ser assim. Não, é absurdo. Deixem-me lá acabar, se faz favor. É absurdo. É absurdo. Bento, deixa-me acabar a frase. É absurdo querer uma guerra limpa. Isso não existe. Isso é um mito. É uma mistificação. Não há guerras limpas. As guerras são sujas. As guerras são coisas de vida ou morte. As pessoas não estão a ver se morreu 2 ou 3 ou 4 civis ou 10 ou 20. Não podem, porque senão morrem eles. Quem não perceber isto não percebe nada do mundo em que vive e da espécie humana. A espécie humana, quando está em guerra, está em guerra. Não está cá com diplomacias. É óbvio. Quer dizer, e depois a contabilidade dos mortos é uma coisa estranha, não é? Por exemplo, os americanos bombardearam o Japão com 2 bombas atómicas. Morreram milhares de pessoas. Morreram milhares de pessoas em Hiroshima e em Nagasaki. Mas muito provavelmente teriam morrido muito mais pessoas se não se tivessem atirado aquelas 2 bombas. Essa contabilidade até está feita. Porque os japoneses não se queriam render, não se rendiam de maneira nenhuma. E iam continuar a lutar no Pacífico e ia haver milhares de japoneses mortos e milhares de americanos mortos. E a decisão dos americanos foi mandar 2 bombas atómicas. Hoje, vista a esta distância, foi um crime hediondo. Toda a gente diz mal de Hiroshima e Nagasaki. Mas naquele contexto, foi aquilo que se pôde arranjar. Muito bem. Já penso que para notas de abertura já vamos longos. Muito bem, não sei se o Bento ainda quer dizer mais alguma coisa. Não. Tem que ter a última palavra ao Bento ou Sérgio? Não, tem que ter a última palavra. Não, porque a nota era dele. Essa agora. Ele falou, eu falei, está falado. Não, eu só estou a dizer que já encontraste a justificação para Israel usar armamento atómico. Tá? Não sei, Muito bem. Vamos seguir. Nem encontrei nada. Pá. Muito bem, vamos para o próximo tema, o tema da rádio, o orçamento para a defesa. Ora, em tempos de guerra na Europa, o governo aponta para um aumento de 13,7% do orçamento para a defesa nacional, mas o chefe do Estado-Maior da Força Aérea já avisou que se terá que encontrar outras alternativas, pois, como está, Portugal pode ficar sem capacidade para cumprir os compromissos assumidos. Ora, começava pelo Alberto Magalhães, 13,7% é o aumento previsto no orçamento da defesa. Em tempo de guerra é suficiente? Devia ser superior? Se calhar é muito difícil compensar os anos em que houve, enfim, pouco dinheiro para este setor. Eu com este tema da rádio tive que ir ver um bocadinho os números, mas encontrei números muito díspares e fiquei sem ter uma imagem clara da coisa. Mas sempre posso dizer algumas coisas. São 5,5. De todo o que eu estive a ver, são 5,5. Não chegou aí. Quer dizer, o crescimento de 13,7% ou 13% são 344 milhões de euros. Está muito longe, ainda o orçamento das Forças Armadas ainda está muito longe dos 2% do PIB exigidos pela NATO. Está por volta de 1,4%. E parece que até 2030 se pensa que vai aumentar para 1,6%, o que é uma oucharia. Eu nem percebo quantos militares existem neste momento parece que em efetividade de funções existem 22 mil militares, mas que todos os anos saem militares e, portanto, este número vai diminuindo. Neste momento, o número de soldados é praticamente igual ao número de oficiais que os comandam. É uma coisa, é uma pirâmide qualquer dia invertida. Qualquer dia há mais oficiais do que soldados. Depois, o que é que nós temos aqui em detalhe? Coisas que vale a pena citar. O governo fez crescer de 30 para 100 euros a componente fixa do suplemento de funções, não sei bem como é que se chama, mas é uma coisa que os guardas da GNR também têm e já tinham muito mais altas que os tais 30 euros. E, portanto, a malta estava a fugir
da tropa para a GNR. Depois vai-se a ver, e o aumento médio das despesas com pessoal é 2%, é ridículo. É abaixo da inflação. Embora nas patentes mais baixas o aumento seja substancial. Aumentam 980 euros anuais. Portanto, é quase um ordenado a mais, o tal 15º mês a mais para os soldados. O que é curioso é que depois a defesa devolve às finanças 180 milhões em rendas de imóveis e de quartéis, o que é uma coisa inacreditável. E além de que, só no aluguer de helicópteros ligeiros para combater fogos, isto é, não tem nada a ver com guerras, vão mais 110 milhões. Portanto, tirando as rendas e os helicópteros, os gastos em bens e serviços dos três ramos não são os tais 796 milhões apresentados, mas sim 506 milhões, o que dá um aumento de 8,3, mas como a inflação provável é de 4,6, no fundo o aumento é ridículo. Depois, vejamos outro número que também é interessante. A compra de equipamento militar, e nós sabemos que o equipamento militar português está tão bom, que a Ucrânia nem quer lá as ofertas que para lá mandamos. Compra de equipamento militar estão previstos 450 milhões. Ora, 450 milhões não é nada. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, as medidas que têm como objetivo importante, não exclusivo, mas importante, promover a igualdade de género no orçamento, têm 426 milhões. É praticamente a mesma coisa que o Exército tem para comprar equipamento militar. E por aqui me fico por enquanto. Depois queria falar um bocadinho do contexto em que nós estamos e do que nós precisávamos, não é? Mas Bem, dou a palavra ao Bento. Bento Anastácio, que análise é que faz destes números do orçamento, da proposta de orçamento para a defesa? Bem, o orçamento é, como eu costumo dizer, um suponhamos, não é? Portanto, não, os números valem o que valem. O Medina diz que desta vez não há cativações, mas vamos ao essencial. O que me interessa é que tipo de Forças Armadas nós queremos, para que é que as queremos e para que é que servem. Eu não entendo como é que um país que tem a maior área económica exclusiva do mar na Europa não tem um sistema comum entre todas as suas forças para patrulhamento e salvaguarda desta zona. Quando eu digo patrulhamento e salvaguarda, não estou a pensar em termos militares, estou a pensar em termos das responsabilidades que nós, enquanto país, assumimos. E por outro lado, não entendo como é que se gastam milhões em jatos para a Força Aérea andar em missões da NATO e depois não há dinheiro para comprar helicópteros para apagar incêndios ou para patrulhar as áreas marítimas. Apesar de, e daqui tudo o que há, o que se possa dizer é pouco sobre o papel da Força Aérea e dos seus helicópteros no resgate, que é considerado o melhor do mundo. Nós temos profissionais incríveis e temos com equipamentos obsoletos. É isso que mais me preocupa. Preocupa-me depois termos uma marinha que deve acompanhar esta zona e deve proteger a nossa zona económica exclusiva, os nossos pescadores de serem engamados pelos espanhóis, etc, etc. E aí não há investimento. Eu acho que as Forças Armadas servem para proteger o país, para essas coisas todas, mas sobretudo para fazer este tipo de serviço que é de garantir a paz. E a paz é um gajo quando está perdido num veleiro, não está tem que ter alguém
que pacificamente o vá lá buscar e não precisa de ir de não sei quantas metralhadoras e coisas no género. Portanto, eu acho que neste momento as nossas Forças Armadas têm que ser repensadas. É claro que nós temos compromissos internacionais. Temos os compromissos com a ONU para a África, sobretudo. Temos compromissos que temos com a NATO, por outro lado. Eu penso que um país como o nosso, com a dimensão que tem e com o dinheiro que tem que repensar estas coisas. Depois há outra coisa, podes ter os equipamentos todos que tiveres, mas se não tiveres quem mexa neles, a coisa não se dá. E neste momento há, de facto, uma crise grande de pessoas disponíveis para o serviço militar. Se calhar é porque lhes pagam pouco, se calhar é porque não vêm como carreira a longo prazo, a não ser os que vão para as academias. Aquelas coisas de terem só dos praças só serem profissionais na Armada e não nos outros dois ramos das Forças Armadas, se calhar também complica. E depois uma outra coisa que toda a gente sabe, mas que é tabu falar nisso. Hoje, a passagem, sobretudo pelo Exército, tem como objetivo chegar à GNR e à PSP, que é a forma de terem vantagem acrescida no concurso. E se calhar é um bocado por aí. Nós não temos, porque o serviço militar, como ele é feito hoje, não é atrativo, não tem nenhuma componente que se diga, a não ser, pronto, as missões humanitárias, etc, etc. E o resto serve para quê? E eu pergunto para que é que temos algumas áreas temos de ter todos os tipos de militares que fazem isto. Nós precisamos de uma engenharia militar eficiente, uma engenharia militar que venha, que resolva os problemas das cheias e das pontes que são necessárias e que tenha posições de controle nos incêndios. Isso nós precisamos. Agora, precisamos de paraquedistas para quê? Portanto, é isso que é a minha opinião. Portanto, se é mais 5, se é menos 5, a maior parte do dinheiro é para compensar coisas que não fazem sentido nenhum, mas tem que entrar nessas coisas das contas, que é o Ministério da Defesa recebe o orçamento, recebe o dinheiro do Ministério das Finanças e depois manda para o Ministério das Finanças para pagar as rendas, andamos a brincar. Portanto, esses números todos para mim não ficam, são umas coisas assim que eles que se entendam, mas primeiro que decidam para que é que isto serve. Obviamente, desculpa lá, obviamente que eu não estou a defender a extinção das Forças Armadas nem da OPE. Mas defende mais a aposta em meios de socorro, de resgate e não em termos mais bélicos, não, não é? porque nós não precisamos, não temos obviamente que a nossa Marinha tem que estar militarmente bem equipada para resolver o problema do narcotráfico. Tem que estar, porque senão também não serve para nada, não é? Porque se o contrabandista ou o traficante tem um equipamento superior a quem era suposto defender o país, então andamos a brincar. Não, tem que ter equipamento eficaz e que combate os perigos reais. Nós não temos nenhum perigo real que justifique caças, mas temos perigos reais que justificam uma marinha mais qualificada e mais bem equipada. E Portugal, assim, ou seja, Portugal não devia de investir mais para estar atento. Enfim, temos 2 guerras neste momento no mundo. Não devia de haver mais investimento. Mas isso que investimento? Quer dizer, eu acho que a única coisa que Portugal deve ter a ver com essas guerras é o apoio humanitário, mais nada. E quando eu digo apoio humanitário é igual para todos, não faço distinção entre sítios nenhuns. Apoio humanitário é apoio humanitário. Muito bem. Alberto Magalhães, do que é que precisávamos? Do que é que a Defesa Nacional precisava? A Defesa Nacional precisava de um grande upgrade, como agora se diz,
precisava de um grande upgrade. Portanto, Isto é preciso. o Alberto tem aqui uma posição contrária à do Bento, não é? Sim, Não sim. concorda nada com o que o Bento disse, acabou de dizer. Concordo com muita coisa, mas o Bento está a esquecer de outra parte da questão, que é a parte bélica, precisamente. É que nós estamos cada vez mais perto da guerra, não é? Ou melhor, as guerras estão cada vez mais perto de nós. A Rússia, que invadiu a Ucrânia, é um bom exemplo. O Hamas, que invadiu Israel, é um bom exemplo do que pode acontecer no Ocidente. Uh, Quer dizer, o contexto, era por isso que eu queria falar no contexto. Quando o Bento diz a importância da NATO, não é grande coisa, isto é, para que é que a gente manda, gasta o combustível dos jatos em manobras da NATO? A NATO é que nos garante que estamos a paz, porque se não fosse a NATO, nós já estávamos muito provavelmente debaixo da pata russa. E isto são coisas óbvias, mas são tão óbvias que as pessoas nunca pensam nelas. Foi, 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 foi a União Soviética precisou de ser travada pelos mísseis e pelos aviões da NATO. E tal como a Rússia atual do Putin precisa de ser travada, e cada vez mais, pelos aviões e pelos mísseis da NATO. E é isso que nos garante a nós, um pequeno país, a liberdade, a democracia e a paz. Portanto, quem olha com olhos de ver para o mundo chega à conclusão que está a existir um realinhamento de forças em dois grandes blocos, um dos quais aparentemente está numa certa decadência, que é o bloco ocidental, que é o nosso. E isso deve-se muito à mentalidade pacifista e à mentalidade desarmamentista que atingiu o Ocidente desde os anos 70 para cá. E, portanto, já há 50 anos que a coisa dura e está cada vez pior. Eu lembro-me do tempo em que a União Soviética fomentava todas aquelas organizações para a paz e o desenvolvimento, para a paz e a cooperação, e o que eles queriam era que o Ocidente, a parte ocidental da Europa, retirasse os mísseis, enquanto eles continuavam com os mísseis na Alemanha Oriental e noutros lados da Cortina de Leste. Portanto, o que eu tenho a dizer é que eu sinto, por aquilo que vou vendo, pelas notícias que me vão chegando, sinto que a guerra está cada vez mais próxima. O mundo árabe está em polvorosa e sedento de sangue. O Irão está a caminho de ter a bomba nuclear, o que será um desastre absoluto para todo o mundo ocidental. A China ameaça constantemente invadir Taiwan e provoca constantemente barcos e aviões que passam em águas internacionais. Desculpa lá, só uma coisa. A China já disse quando é que o Taiwan passa a ser território. Quando é que invadem? Não é que passa a ser. Em 49. Quando é que tenta invadir Taiwan? Em 2049. Certo, dizem eles. Sim, mas aquela rapaziada avisa. Como tu sabes, quando se entra em guerra, mente-se muito. Sim, mas é para entrar, eles já avisaram, portanto, até 2049 temos outra a gente acredita, se não for antes. É que é em 49, se não for antes. E, portanto, há um realinhamento da Rússia com uma data de países, com a Bielorrússia, claro, e com alguns países da África. A China com países da África e da Ásia. O Irão e o mundo árabe estão a juntar-se numa nebulosa agressiva contra o Ocidente, e pior, enquanto eles não têm lá uma quinta coluna, porque não admitem lá nem homossexuais, olha a tua veia trosca, nem queers, nem comunistas da extrema esquerda, nem trotskistas, nem nada. Nós cá temos que aguentar
infiltrados do Hamas, infiltrados do Hezbollah, temos que amigos dos chineses, amigos dos russos, generais portugueses que trabalharam na NATO e que fazem propaganda russa todos os dias na televisão portuguesa, nos vários canais, etc. Portanto, nós estamos fragilizados e cada vez mais fragilizados. E pior, quem como eu diz estas coisas é logo apelidado de extrema-direita, o que é um labéu que agora serve para tudo aquilo que não nos interessa ouvir. E o que é extraordinário e curioso. E, portanto, na minha opinião, as Forças Armadas Portuguesas não vão salvar o mundo. É óbvio, nós somos um país pequeno e não podemos ter umas Forças Armadas pequeno e pobre, porque se fôssemos ricos podíamos ter. Mas somos um país pequeno e pobre, não podemos ter umas Forças Armadas que salvem o mundo. Mas, ao menos que não nos deixem ficar mal, não é? Que no concerto das nações não olhem para nós e não digam assim, olha para aquela desgraça de Forças Armadas. Quer dizer, são parceiros da NATO, mas não mereciam. Não valem nada. E nós estamos a caminhar, e não sou eu que o digo, são os chefes militares, estamos a caminhar para umas Forças Armadas completamente ineficientes, sem gente e sem material. Esta é que é a verdade. E não precisamos de material, não precisamos só de helicópteros por causa dos fogos e para salvar pessoas das tempestades no mar. Muito bem. Precisamos Agora, de manter um mínimo de dignidade nacional. Dou a palavra ao Bento Anastácio para terminarmos este tema. O Bento riu-se, enfim, ironizou, mas acha que o Alberto está a ser exagerado com este panorama que nos traça? O Alberto hoje está como o dia, está cinzento, mas pronto, a gente está... há dias assim, mas eu entendo que o Alberto, assim como muitas pessoas, eu de outra forma, tenha perdido um pouco a esperança num mundo de paz e num mundo Mas eu continuo a dizer que continuo a acreditar nos amanhãs que cantam. Eu sei que até agora a coisa tem cantado pouco, desafinados. Saiu muito desafinada, mas eu tenho esperança na humanidade. Acho que um dia chegará em que o problema básico do nosso planeta seja resolvido. E o problema básico do nosso planeta chama-se capitalismo. E isto é como... Antes do capitalismo, os problemas estavam todos resolvidos. Os problemas eram diferentes e os problemas vão sendo diferentes em função do estado civilizacional a que nos encontramos. Antigamente, o estado civilizacional acompanhava o estado tecnológico. Hoje nós temos um mundo tecnologicamente evoluído e civilizacionalmente retrocedeu. E esse é que é o problema. E o problema essencial, em minha opinião, é a falta do acompanhamento em termos de progressos na sociedade com o desenvolvimento tecnológico. Mas, Ben, peço desculpa de insistir, mas estes movimentos que o Alberto falava da Rússia, do Irão, da China, não o preocupam ou não os vê? Não, vejo com alguma preocupação alguns. É claro que a forma como a economia se tornou global fez com que acordassem gigantes adormecidos, como era a China, a Índia, ou a África do Sul. Nós estamos a falar de o que os brasileiros chamam os países ou que antigamente chamavam em vias de desenvolvimento. Estamos a ver uma alteração profunda em cerca de 2/3 do mundo. Nós estávamos habituados a que o mundo, em termos abstratos, era o mesmo que a Europa e a América do Norte. Não. O resto do planeta acordou.
E nós Não acordou, não, nós acordámo-lo. Não, E bem, acordou. tirámos milhões de chineses da miséria e indianos com a nossa tecnologia, e o nosso dinheiro. Exatamente, a coisa, mas já há muito tempo que se sabia que um dia, quando o resto do planeta acordasse, já a China estava com mais de metade da dívida dos Estados Unidos no bolso, já tinha comprado as EDPs e as RENs por esse mundo fora, e de um momento para o outro houve uma alteração estratégica no desenvolvimento chinês. Claro. E isso fez com que o mundo como nós conhecíamos passasse a ser diferente. Completamente diferente, não tem nada, nem em termos económicos, nem muito menos em termos geoestratégicos. Hoje as coisas são diferentes. Nós não podemos esquecer a influência e o poder que tem, por exemplo, que é cada vez maior dos Emirados Árabes Unidos, ou o dinheiro, mais a tecnologia que vai chegando hoje da Arábia Saudita, e de países que compravam tudo e mais alguma coisa porque tinham petróleo e não produziam nada. Hoje começam a produzir tecnologia. E há bocado o Alberto falava de Taiwan e de quando é que a China irá assaltar ou Taiwan entrará de sua livre, livre é como quem diz, de sua espontânea vontade da China, tem a ver com uma mudança completamente na tecnologia. Hoje o Taiwan é o maior produtor mundial de semicondutores. E não se faz nada sem semicondutores. Portanto, o que se procurava pela guerra, que era o ouro, a água, a terra para semear, hoje é a tecnologia. E, portanto, é um mundo completamente diferente, de onde, obviamente, com o poder económico e com o know-how que têm e a inteligência dos países, nós podemos esquecermos que até há bem pouco tempo, hoje que estão mais na Índia, mas todos os quadros, a maioria dos quadros técnicos nas empresas de investigação inglesas eram indianos, que voltaram à sua terra e estão lá a fazer as suas coisas. Portanto, hoje é um mundo completamente diferente. Portanto, e não me parece que seja fácil entendê-lo e há muitas, porque são um imenso número de variáveis. E depois o que é complicado para quem faz notícias, mas para quem dá opinião, cada um pega numa e resolve. Portanto, isto é um programa de opinião e eu aqui opino e não tento justificar factos, opino à minha maneira, obviamente. E faz muito bem. E é essa a liberdade que a rádio também lhe dá. Ora, vamos para o último tema, o tema do Ricardo Freixel, que ainda que não possa estar presente devido a um imprevisto, lançou-nos um desafio de pensarmos sobre alarmismos e protestos debaixo da capa das alterações climáticas. Ora, ele não está aqui para explicar o tema, mas palpita-me que esteja a falar sobre os jovens ativistas que têm, nas últimas semanas, realizado alguns protestos, enfim, um pouco mais fora do habitual, enfim, mais vincados, utilizo esta palavra para ser simpático, em que têm, por exemplo, tirado tinta verde contra ministros, ou colaram-se a um avião, ou partiram a montra de uma loja, enfim, são alguns exemplos, e o Ricardo fala em alarmismos e protestos debaixo da capa das alterações climáticas. Ora, Alberto Magalhães, como é que vê este novo, enfim, penso que é um novo movimento, é uma nova situação em Portugal em que fazem estes protestos em que estes jovens fazem estes protestos para por causa das São, alterações climáticas são, e em defesa do ambiente. são ativistas da Greta. Os novos protestos, a nova maneira de Olha, com o protestar, português é complicado. são os ativistas da Greta. Quer dizer, o que eles têm feito, todos esses protestos a partirem a montra da Gucci, a tirarem tinta verde ao Ministro do Ambiente e ao Ministro das Finanças, etc., etc.,
Interromperam uma curiosidade, interromperam uma representação no Teatro São Luís dos Artistas Unidos, uma peça chamada Europa, interromperam logo ao princípio da peça, da representação, e ainda tiveram palmas do público, o que quer dizer que os nossos intelectuais que vão ao teatro ver os Artistas Unidos estão solidários com a Greta. Eu começava por dizer isto. Estas manifestações têm sido úteis para pôr cada vez mais pessoas contra o catastrofismo climático, contra a ideia do apocalipse climático. Porque são tão estúpidas, tão absurdas, tão idiotas, que mostram em profundidade aquilo que os ativistas não têm e deviam ter, que era um pensamento ecológico e estratégico decente. Portanto, há muita ignorância no ativismo climático ou no catastrofismo climático. A quem serve o catastrofismo climático? Ora bem, os ativistas, será que os ativistas acreditam que o mundo vai acabar? Estes ativistas do climáximo, da Greta, não, estes ativistas sobretudo acreditam que o nosso mundo deve acabar. Não é que vai acabar, é que deve acabar. O nosso mundo capitalista, o nosso mundo democrático, o nosso mundo em que as massas podem influenciar o governo e impedir o governo, por exemplo, de acabar com os carros a gasóleo de uma vez em 2 ou 3 anos, como queria o anterior ministro do Ambiente. É democracia demais para eles. Portanto, o clima é apenas um pretexto para abater o capitalismo e as democracias liberais. Nos anos 60 era a mesma coisa com a paz e o desarmamento. Era para o mundo não acabar em guerra nuclear, o Ocidente tinha que se desarmar e tinha que acabar. E ficávamos todos socialistas soviéticos. Os ministros que levam com a tinta e sorriem também merecem aqui uma menção. Porque é que os ministros sorriem e não se zangam e até mandam piadas aos ativistas? Porque os ativistas climáticos são-lhes úteis. Aliás, o ministro das Finanças escorregou e revelou-nos o segredo. Ela que lhe atirou tinta, a menina que lhe atirou tinta, era uma apoiante na medida do IUC. Isto é, servem aos ministros do PS para poderem ter mais poder estatal, para poder ter mais imposições estatais, mais impostos ambientais, mais impostos energéticos. Os ministros não deviam sorrir nestas coisas, porque enquanto os atentados climáticos, contra a montra da Gucci, etc., dependem da queixa dos ofendidos, e eles podem se queixar ou não queixarem, podem pedir indemnizações pelos vidros partidos ou pelo atraso dos aviões. A propósito, eles agora já nem se colam aos aviões, só põem lá a mãozinha e fingem que estão colados. É curioso também. Bom, para acabar, contra governantes... Eu queria lhe fazer uma pergunta. Contra governantes, espera lá, só para acabar esta parte, contra governantes não deviam escapar ao castigo. Quem manda tinta a ministros está a ofender a República. Os ministros não podem comportar-se como se fossem simplesmente o Manel ou o João ou o Joaquim. São ministros, estão a representar a República e não têm nada que sorrir quando levam com tinta verde de um energúmeno ou de uma energúmena qualquer, seja climática, que não seja climática. Diga lá, Sérgio. Era isso? Se acha que a justiça devia ter mão mais pesada para estes jovens, porque temos visto alguns, enfim, com multas de 250 euros. Qual é a sua opinião? Eu acho que deviam ter mão mais pesada quando atiram tinta verde aos ministros, porque isso é um insulto à República, é um atentado contra funcionário, alto cargo dirigente, e portanto penso que a lei prevê isso.
Eh, Até, e Agora, da parte dos políticos, não quando tem partem, havido. quando partem um vidro, quem tem que se queixar é a Gucci. Quando atrasam um voo da TAP, quem tem que se queixar é a TAP. E deviam se queixarem. Mas como neste momento há uma obsessão pelas alterações climáticas e o catastrofismo climático é uma coisa que quase que se aprende na escola, não é? São os professores que ensinam as criancinhas a serem catastrofistas climáticos. Portanto, a Gucci e a TAP nem se atrevem a fazer queixa dos meninos e das meninas. E os próprios políticos e os partidos deviam ter enfim, um discurso em relação a estes ataques mais duro? Eu acho que sim, mas eles acham que a maior parte da população está a favor dos meninos climáticos. Acham eles. Eu não sei se a maioria da população está a favor destes desmandos climáticos. Não tenho a certeza. Bento Anastácio, Ora, o que é que lhe apraz dizer? eu tenho sempre uma enorme simpatia para com os miúdos que atiram o que quer que seja aos ministros. Mas uma coisa, uma coisa, Claro que não podia deixar de ser. uma coisa minha, obviamente, Está na massa do sangue. está na massa do sangue e há de estar e nasci assim, ser assim. Portanto, tenho essa simpatia pelo arrojo de algumas das coisas que têm feito. Eu penso que são um bocado utópicas, têm a ver com não é propriamente o Maio de 68, nem é propriamente outra coisa qualquer, porque eu penso que as coisas hoje são diferentes. Eu acredito na generosidade daqueles jovens, acredito que o fazem com a consciência de que as coisas estão mal e que apenas dizer duas ou três coisas nas televisões ou fazer uma outra Eles defendem o mesmo que tu, acabar com o capitalismo. Não has tu ter simpatia por exatamente, eles. exatamente, porque como é que não havia de ter? Obviamente. Ora bem, Agora, há por aqui algumas coisas que eu não percebo muito bem, mas são incongruências, se calhar, da falta de idade, e que eu também já fui daquela idade, também fui um jovem que achava, epá, vamos lá fazer um protesto, e bora. Nunca era muito planeado, etc. Há outra coisa que eu tenho visto, que é na prática de formas pacifistas e formas pacíficas de abordar a questão. É claro que aquilo de partir a montra da Gucci ou outra Gucci qualquer, quer lá saber, não é? Por causa de no momento de exaltação se ter partido uma. exaltação não, aquilo foi premeditado. Levavam martelos e Ditado, tudo. levou Então. um martelozito daqueles. Aquilo, epá, sabes muito bem que se era para partir montras, era com uma marreta, não era com um martelo daqueles. Aquilo foi uma. Então, Agora, mau planeamento. Mau mau planeamento. É planeamento. como tu dizes. Mais grave, é a forma como a polícia tem reagido quando os ativistas são agredidos e são maltratados. Quando cortaram o trânsito ali na zona da segunda circular, eu entendo que as pessoas tenham ficado muito zangadas, muito chateadas, porque o seu trabalho estava a ser prejudicado, porque os horários, etc, 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 mas não têm o direito de sair de um caminhão, agarrar nos cabelos de uma miúda, 17 ou 18 ou 16 anos, ou que tinha, e arrastá-la pelo chão. E é isso, a polícia fez olhos cegos. Não ligou nada, não identificou, nem coisa nenhuma. Há uma coisa que para mim é certo. Quando se fala em punição exemplar, quando se fala na mão mais dura da justiça, nós não estamos a pedir justiça, estamos a pedir vingança. São coisas completamente diferentes. A lei. Nós estamos a pedir justiça. Desculpa lá. Desculpa lá. Vingança. Porque Não pode ficar impune. uma coisa é não ficar impune. Qualquer dia andam a atirar ácido aos ministros em vez não vão de tinta atirar verde. ácido aos ministros. Quando deixarem de atirar tinta verde e começarem a atirar ácido, eu quero ver o que é que tu dizes. Não, mas não vão atirar ácido nenhum. Pois não. É tudo boa gente. É tudo boa gente.
Em princípio não vão, mas a questão que se põe é isso. Há um Código Penal, o Código prevê E o para que ser aplicado. O Código Penal é para ser aplicado. É só exato, isso que eu não estou a digo. dizer Não, isso. não quero Mas vinganças, quero que o Código quando Penal pede, seja aplicado, como é para então outro não é a mão cidadão dura, qualquer. não é a mão dura, é aplicar a justiça. É uma coisa diferente. Claro, É uma coisa claro. diferente, porque a mão dura e a punição exemplar, para mim, cheira-me a vingança, não a justiça. Em minha opinião, algumas incongruências naquelas ações, obviamente. Também há, por outro lado, tem havido algum cuidado, e depois há, por parte de alguma comunicação social, o exagero nas ações praticadas. Vê-se, por exemplo, vou dar exemplo, por exemplo, do Picasso, salvo erro, foi atacado no Centro Cultural de Belém. Ninguém vandalizou coisa nenhuma. Os miúdos nem a parede sujaram, porque aquilo está protegido como deve ser, etc, etc. Puseram para lá uma tinta qualquer e acho que ficou uma mão Tem um acrílico à frente do quadro, portanto, peço eu. nunca seria vandalizado. Portanto, há que não tornar algo que é um protesto civicamente aceitável numa coisa completamente diferente. Aceitável para ti. Para Pois. mim é absolutamente aceitável que um puto chegue ao CCB e pinte o vinil que está à frente de um quadro. Não me chateia absolutamente nada. O que me chateia é aparecerem nas notícias: foi vandalizado um quadro. E isto faz com que quem acorda naquele dia e diz assim: epá, se calhar também vou fazer umas coisas pelo clima e tal, e acha que vandalizar pode ser. Portanto, há aqui uma coisa que eu ainda não percebi bem: a quem é que isto serve, como é que serve, mas que as coisas são muito mais cinzentas do que a preto e branco. Muito bem, vamos terminar o programa desta semana. Ficamos por aqui. O A Torto e a Direito regressa de 2 a 8 dias, à mesma hora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.